Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, meus amados e queridos irmãos em Cristo, a mais uma reflexão bíblica aqui pelo nosso portal Estudo Divino. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca a oportunidade, se inscreva agora e também ative o sininho de notificações para que você receba sempre os avisos dos novos vídeos que postaremos aqui, ok? Que Deus te abençoe e nos ilumine, nos acompanhe em mais uma reflexão bíblica acerca de mais um tema muito interessante. Amém? Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito dos que já dormem, acerca dos que já morreram, acerca das pessoas que já não estão mais entre nós. Afinal, o que acontece após a morte? De fato, esse é um tema que causa temor em muitas pessoas, né? Muitas pessoas ficam com receio até mesmo de falar dele, porque é um tema complicado e onde nós não temos muito conhecimento acerca do que há após a morte. Porém, do mesmo modo que a Bíblia fala a respeito da vida, como ela é, como ela existe e como foi criada e quem o criou, ela também fala algumas coisas a respeito da morte, ok? Algumas pessoas usam, por exemplo, o livro de Eclesiastes, o verso 5 do capítulo 9, para afirmar que a pessoa fica numa espécie de estado vegetativo, num sono profundo, porque lá diz que a sua memória fica entregue ao esquecimento. Pois bem, eu sei que há muitos versículos na Bíblia que apoiam essa linha de raciocínio. Se você olhar, por exemplo, para o livro de Daniel, capítulo 12, no verso 13, o Senhor fala para Daniel assim: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Paulo também diz em uma das suas cartas que nós não precederemos os que já dormem, né? Mas que sim, eles serão ressuscitados primeiro e depois nós nos encontraremos com Cristo nas alturas, na sua vinda, enfim. Porém, assim como no livro de Eclesiastes, eu acredito que a Bíblia muitas vezes fala para os vivos, fala para determinadas pessoas. Por exemplo, quando Jesus diz para um homem que tinha que enterrar o seu pai: deixe os mortos para os seus mortos. Então Jesus estava falando claramente ali para os vivos: olha, você vive, né? O morto já não tem parte alguma, mais ou menos como está escrito em Eclesiastes. Se você for ler, por exemplo, no verso 6 do capítulo 9 de Eclesiastes, fala: e já não tem parte alguma para sempre em alguma coisa que há debaixo do sol. Eu acredito que quando nós morremos, nós já vivemos em Cristo Jesus. Eu falo isso baseado numa escritura que está em João 11, ali no verso 20 e 21, onde Jesus faz uma viagem para o encontro de um homem chamado Lázaro. Só que Lázaro, estando muito doente, acaba morrendo. E quando Jesus chega, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E Jesus tem uma conversa com Marta, que era sua irmã. E Marta fala assim para Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala assim para ela: olha, o teu irmão há de ressuscitar. E Marta chega para ele e fala: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Provavelmente ela fala isso baseada em textos como o de Daniel, que eu disse que ele ressuscitaria na herança no último dia. Só que Jesus fala assim para ela: olha, Marta, é o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus fala numa percepção de quem esteja morto. Na sequência, no verso 26, ele fala na percepção de quem está vivo, dizendo assim: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Jesus fala em duas percepções: para aquele que está morto, viverá, e para aquele que vive, nunca morrerá. A Bíblia também dá outras referências disso. Repare, por exemplo, em Lucas 23, ali no momento em que Jesus está sendo crucificado. Os 2 ladrões ao lado dele, um deles blasfema, fala mal, e outro diz assim, lá no verso 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no dia da ressurreição. Hoje estarás comigo no paraíso. No livro de Apocalipse, capítulo 6, no verso 9, quando abre o 5º selo, Jesus mostra para João as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus que estão debaixo do altar. Essas almas
clamam com grande voz: até quando, santo e verdadeiro dominador, não julgas e vindas o nosso sangue dos que habitam na terra? E a eles são dadas vestes compridas, né? E pede para que eles repousem um pouco mais de tempo. Repare só, repousar com dormir casa muito. Então a pessoa talvez que esteja dormindo, como Paulo, como Cristo fala, ela talvez esteja repousando, mas isso não significa que ela está inconsciente. Outro exemplo está lá no Monte da Transfiguração. Quem apareceu para Jesus ali? Moisés e Elias. Em especial Moisés, a Bíblia afirma que ele morreu. Eu penso o seguinte, meus amados, no Velho Testamento, até as coisas poderiam ser seguindo essa primeira linha de raciocínio que eu citei para vocês. Mas no Novo Testamento, Jesus ele é a ressurreição e a vida. E assim como ele ensina para Marta, quem crê nele estando vivo nunca morrerá. E aquele que está morto, mesmo estando ali, morto, viverá. E eu pergunto a vocês, como Jesus perguntou para Marta, tu crê nisso? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas por ela. Em nome do Senhor Jesus. Amém.